Bolo mousse é uma das maravilhas do mundo. Você pode fazer na sua festa de aniversário, em comemorações entre família e com certeza todo mundo vai amar, porque fica aquela camadinha embaixo de bolo, depois uma camada grossa de mousse e a glaçagem linda e brilhante por fora, então não tem como errar. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Para o meu bolo eu vou usar a mistura para bolo Chocomenta da Flashman, que eu vou adicionar 2/3 de xícara de leite gelado, 3 colheres de sopa de manteiga sem sal e 3 ovos. Eu bato isso por 5 minutos e levo para assar a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Em forno pré-aquecido. Sempre pré-aquecido é sempre bom, amor. Então você aí de casa aquece o forno antes, pelo menos com 20 minutos de antecedência, porque a maioria dos fornos leva de 20 a 30 minutos para aquecer por completo. E para saber que o seu bolo tá pronto, é aquela velha dica da vovó que eu já te ensinei aqui. Coloca o palitinho bem no centro do seu bolo e vê se ele sai bem lisinho. Agora cuidado, porque tem gente que às vezes fica muito noiado se vai sair liso o palitinho, e aí coloca ele no meio, ele sai liso e a pessoa ainda deixa lá mais um tempo. Isso resseca muito o bolo. É o sujeito que não tem fé. Para fazer a mousse eu vou usar 240 gramas de chocolate amargo, que na verdade é 70% cacau. Faz diferença a quantidade de cacau na mousse porque é isso que vai deixar ela mais dura ou mais macia. Se você usar, por exemplo, um chocolate ao leite que vai ter entre 25% e 30% de cacau, a sua mousse vai ficar muito mole para essa quantidade de creme de gemas que eu vou colocar aqui. Então teria que ser uma outra receita para uma mousse de chocolate ao leite. Nesse caso, você precisa usar o chocolate 70% ou algo próximo disso. O maior problema disso é que muitas marcas colocam que é um chocolate amargo e na verdade ela não tem a quantidade de cacau necessário. Atrás tem mais açúcar do que cacau. Então você precisa encontrar uma marca que tenha 70% de sólidos de cacau. Se você quiser outras opções de mousses, tem até com chocolate branco. Você clica aqui, ou clica aqui, clica aqui, clica aqui, que eu vou colocar algumas opções aqui e você vai lá pro site e dá uma olhada. A primeira coisa que eu vou precisar fazer é colocar o meu chocolate já picado para derreter. Para saber um pouco mais sobre banho-maria e como faz um banho-maria perfeito, clica aqui e vai ver o vídeo que eu te ensinei a fazer. Você ensinou as pessoas a fazerem um vídeo? Para o meu creme de gemas que eu vou precisar fazer para misturar com o meu chocolate, eu vou precisar de 6 gemas e 2/3 de xícara de açúcar cristal, todos eles batidinhos bem juntinhos. E daí o que você faz com a clara? Para você que quer fazer alguns doces com as claras, clica aqui que eu vou te ensinar a fazer alguns macarrons lá no site, que você vai acabar usando muitas claras para fazer. Ou clica aqui e vai ver a deliciosa torta de 3 limões que eu fiz pra vocês lá no Depois dos 15. E se você tá me vendo por tablet ou pelo celular, todos os links que eu falo aqui nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Para finalizar o meu creme de gemas, eu vou precisar de 230 ml de leite integral e 1/3 de xícara de açúcar. É mais 1/3 mesmo, foram 2/3 aqui dentro das gemas e 1/3 dentro do leite. Eu vou levar esse leite para ferver, assim que ele ferver eu jogo por cima das gemas misturando sem parar e depois eu coo de volta para a panela para sair qualquer películazinha que ficou. E aí eu vou cozinhar lentamente em fogo baixo até chegar no ponto na P, que é aquele que quando você passa o dedinho assim atrás da colher, o seu creme não volta pra dentro de onde você passou o dedinho, fica uma barreirinha. Não fica uma barreira, fica um corredor. Fica um corredorzinho. Pra você que é mais preciso, são 82 graus se você estiver usando um termômetro. E isso daqui que eu tô fazendo nada mais é do que um creme inglês sem a baunilha. Com a ganache pronta, eu vou hidratar 3 folhas de gelatina, que dá mais ou menos 9 gramas de gelatina. Se você for usar gelatina em pó, é melhor usar uns 10 a 12 gramas, porque eu acho que ela é um pouquinho mais fraca do que a gelatina em folha. Essa daqui também é uma mousse perfeita para você colocar num potinho e comer assim quando estiver bem geladinha na geladeira. Mas aí você não precisa colocar gelatina,
porque você não vai precisar que ela fique tão durinha para fazer o corte do bolo que a gente vai precisar. Aí pode ser só essa ganache aqui e depois o creme de leite batido que eu vou colocar. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre gelatina, substituições e outras coisas más, você pode clicar aqui e ir lá para um vídeo que eu já fiz sobre gelatina que é bem interessante. Depois que a sua gelatina hidratar, você leva ela para derreter em banho-maria. E aí você acrescenta um pouquinho da ganache dentro desse banho-maria e mistura bem, pois assim quando você adicionar essa mistura dentro da ganache, vai ser muito mais fácil de tudo se misturar por igual. Eu juro que esse é o último passo pra gente terminar essa mousse dos deuses. Eu vou precisar de 400 gramas de creme de leite fresco para bater em ponto de chantilly. Assim que ele estiver em ponto de chantilly, eu misturo 1/3 dentro da mousse, dou uma misturada bem boa e depois eu acrescento os outros 2/3 e aí aquela velha história, amor, qual que é? De dentro pra fora, do meio pra fora, de dentro pra dentro, de lado pro outro, o melô da confeiteira. Ou seja, você mistura bem delicadamente pra não perder o ar. Não, fala certo agora, vai, porque foi ridículo tentar fazer um axé disso. Outra coisa que é muito importante é que essa ganache que a gente fez não pode estar quente quando você acrescentar o seu chantilly. Ela tem que estar aproximadamente a uns 25 graus, que é mais ou menos a temperatura ambiente. Porque se você acrescentar o chantilly nela quente, você vai perder toda a aeração. O seu chantilly vai voltar a ser um creme de leite praticamente. E se ela estiver muito fria, por exemplo, se você colocar na geladeira, pode ser que daí a sua gelatina já comece a endurecer a ganache e daí também não vai ser fácil de você misturar. Então, o ideal é você deixar aí na temperatura ambiente, a hora que ela estiver ok, você coloca o seu chantilly. Viu, mas por que você não ensina uma mousse mais fácil, aquela que você fez de chocolate com água só? Ah, é verdade, essa mousse é ótima, se você quiser ver, clica aqui e vai lá fazer essa mousse, ela é só com água, então se você usar um chocolate sem lactose é ótimo pra quem tem problemas com lactose, mas eu quis ensinar essa que é clássica da tradição francesa e que a gente usa pra várias coisas, inclusive pra bolo, assim, quando você quer fazer camadinhas de bolo, essa é uma ótima porque ela fica bem certinha e faz o corte delicioso. Enquanto eu bato meu chantilly, eu vou mexendo aqui a ganache, porque é importante que não crie uma película por cima dela e também que é mais rápido dela esfriar. Agora partiu montagem, pessoal. É fácil, é simples, eu vou montar esse bolo como se fosse uma entremê. Então, para você que queria saber como que faz uma entremê, essa vai ser a dica perfeita para você. Primeira coisa que eu vou precisar é tirar o meu bolo da forma e igualar cortando aqui mais ou menos com uns 2,5 cm, 3 centímetros. Não se preocupa, porque o que sobrar de cima a gente já vai fazer um cafezinho aqui enquanto a gente espera esse bolo gelar e vai comer. Para facilitar, eu vou colocar a mousse num saco de confeitar, que vai ficar bem mais fácil para colocar dentro da forma. Se não tiver o saco de confeitar, não chora, engole o choro. Pega um saquinho do supermercado e coloca dentro. Supermercado não, mas pode ser um saquinho de congelar. Ou rouba um tubinho de ketchup de cantina, corta um pouco mais a ponta e usa. Com o meu bolo cortado e a mousse colocada dentro do saco, eu vou preparar a forma de montagem. Para minha forma de montagem, eu vou usar uma forma com fundo falso, que depois fica muito mais fácil de tirar isso daqui. O acetato, que eu já expliquei em vários outros bolos que eu fiz aqui, que você pode clicar aqui ou aqui, daí vai dar uma olhada lá, mas é um acetato normal de papelaria ou que você encontra em casa de confeiteiro, e eu vou colocar em torno da forma para a mousse não grudar na forma e ser muito mais fácil da gente desenformar esse bolo depois. Depois, o passo mais importante é que eu preciso passar a mousse em torno aqui de toda a bordinha da minha forma, para quando eu colocar o bolo aqui por cima, ele dá uma grudada em torno da minha forma bem certinho. Aí você dá uma apertadinha assim no seu bolo para subir a mousse em torno de todo ele aqui e ele ficar tipo para dentro do seu mousse. Para molhar esse bolo eu vou usar aquela calda de cereja que eu te ensinei aqui, então clica aqui para ir lá ver. Mas você pode usar qualquer calda de açúcar ou você pode nem molhar o seu bolo se você não quiser. Fica a seu critério. Para terminar eu vou colocar a mousse em volta da forma de novo e aí eu vou vir com a bundinha assim ó de uma colher e vou puxar para cima nas laterais,
para que a volta desse bolo fique bem lisinha e quando eu jogar a glaçagem por cima, ele fique todo bem liso, bem reto e bem brilhante. Na sequência que eu fizer esse trabalhinho aqui em torno do meu acetato, eu completo com a mousse e dou uma chacoalhadinha assim na forma para baixar e deixar bem retinha a parte de cima. Para finalizar, eu levo o bolo mousse para congelar por 3 horas. Quando ele estiver bem congelado, eu vou fazer a glaçagem para jogar por cima. Então, espera até lá. Para fazer essa glaçagem, eu vou fazer uma receita muito parecida com uma que eu já ensinei aqui, ó. Clica aqui para ir lá ver, que é de cobertura de bomba, um fondant bem gostoso que eu ensinei. A única diferença é que essa glaçagem é um pouquinho mais líquida. Então você vai lá no site e clica aqui, ó, para ver a receita completa desse bolo certinho e todos os ingredientes e o passo a passo. Em uma panela pequena, coloque 90 ml de água, 70 gramas de cacau em pó, que dá mais ou menos 3/4 de xícara. Precisa ser cacau em pó, não pode ser o achocolatado. 200 gramas de açúcar cristal, que dá mais ou menos 1 xícara e mais 1/4, e 2 colheres de sopa de glucose. Leve tudo isso para ferver e assim que ferver, acrescente 150 gramas de creme de leite fresco. Ferva novamente e reserve em uma cumbuca. Coloque 3 folhas de gelatina para hidratar e assim que ela hidratar, jogue dentro do creme de chocolate. Misture bem e processe por 1 minuto com um processador, ou jogue tudo dentro do liquidificador e processe. A minha glaçagem já está pronta e quando ela chegar mais ou menos a uns 35 graus, ou seja, quando ela estiver bem morninha, eu vou jogar por cima do meu bolo congelado. A primeira coisa que eu preciso fazer aqui é tirar o bolo da forma e colocar em cima assim de uma lata ou de um potinho mais ou menos como esse, porque com ele em cima eu vou jogar a glaçagem por cima e tudo que cair aqui embaixo na forma você pode aproveitar depois para usar em outro bolo ou fazer uma outra torta quando você quiser. E esse é o meu bolo mousse, ele fica com aquela camadinha de bolo embaixo, deliciosa, super macia. Depois a camada de mousse que tá hiper aveludada e essa glaçagem por cima super brilhante que você pode usar em qualquer entremê ou qualquer bolo que você quiser fazer em casa. Ela fica perfeita assim, ó, e deliciosa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, façam em casa e postem lá no meu Instagram com a hashtag ICKFD. Não esqueçam de me seguir no Instagram, o meu é o I Could Kill for Dessert, e no Twitter também, que é @ICKFD. Se gostou desse vídeo, dá like aqui embaixo, compartilhe em todas as redes sociais e nos vemos na semana que vem com mais uma receita deliciosa. Tchau!